Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos esperar um bocadinho enquanto vamos entrando aqui à live e vamos aqui mandar o aviãozinho para os nossos amigos aqui do Instagram que se juntem a mim e a minha querida convidada de hoje. A Joana já está por aqui. Boa noite. Se juntou. Boa noite, Virgílio. Tudo bem? Vamos cá ver. Esperar que o Instagram permita ter a Joana aqui comigo. Hoje a convidada, a Joana, é uma convidada muito especial. Ela é coach. Vamos cá transmitir. A ver. Eu estou a aceitar, Joana, o teu pedido. Vamos ver se o Instagram. Vamos ver, vamos ver. Olá, Hugo, boa noite. Vamos cá ver a minha querida Joana. Vamos ter um bocadinho de paciência. Vamos cá ver se. Joana, tu recebeste o meu convite? Boa noite, Carmen. Também se juntou aqui a nós. Estamos aqui a tentar dar início à transmissão, que a Joana se junte aqui a mim para. Ok, aqui já o Instagram me disse que não conseguiste. Vamos tentar de outra forma. A ver agora. Já está quase. Alô? Alô, já te consigo ouvir. Ainda não te vejo. Alô? Já me estás a ver? Ainda não, mas te consigo ouvir. Olá, Liliana. Vamos cá. E então, Joana? Consegues ouvir-me? Consigo ouvir, Mas sim. não me vês? Não te vejo, mas é que não aparece nem sequer a metade, meio quadradinho, sabes? Que isto normalmente até às vezes aparece tipo preto, mas aparece. Eu estou-te a ouvir e estou-te a ver. Tu estás a ver as duas. Estou. Ok, pronto. Então vamos assim. Eu vou confiar. Liliana, estás a ver as duas? Ótimo. Eu vou confiar que o Instagram vai gravar isto como deve ser, mesmo que eu não te veja, não faz Eu mal. estou a dizer adeus. Não vejo nada, só Nada. vejo a mim, só vejo o meu ecrã, não vejo mais nada, nem sequer se dividiu aqui o ecrã em dois. Não faz mal, é mais uma coisa no Instagram, ele está sempre aqui com alguma coisinha. Obrigada, Joana, que bom ter-te aqui, ouvir-te. Sim, olha, muito obrigada e eu que fico muito agradecida por este convite. É um gosto poder estar aqui em direto contigo para, não sei, talvez inspirar algumas pessoas É nesta isso nossa mesmo, conversa. é esse o objetivo, partilhar aqui um bocadinho de experiências e inspirar outras pessoas. Então, estava aqui a comentar que tu és coach, especialista em Enneagrama. E então, Precisamente. conta-nos um bocadinho, Joana, como é que tu ficaste a conhecer o Enneagrama? Olha, a história remonta já há muitos anos atrás. Eu já estaria na faculdade ou a terminar até mesmo a faculdade quando me fizeram um convite para fazer uma formação. Foi muito interessante na altura, era-me completamente desconhecido
e rapidamente fui atraída por toda esta envolvência de conhecimento do comportamento das outras pessoas, mas principalmente do meu. E foi algo que me surpreendeu bastante, porque cheguei à conclusão que eu não era a única. Havia muita gente semelhante a mim e tornou-me um bocadinho mais compreensiva em relação a outras pessoas que não percebia tão bem. Essa experiência foi ótima nos anos seguintes. A minha vida desenvolveu-se por diferentes outras áreas que não a atual. E só mais tarde, precisamente há um ano atrás, é que voltei a envolver-me com o Enneagrama. Senti essa necessidade e, portanto, voltei ao contacto com ele e aqui sim, aí explorei-o a fundo e hoje sou especialista, posso dizer assim, que sou especialista no Enneagrama de personalidades. Ok, boa. Então, já agora que falas em Enneagrama de personalidades, podes nos explicar um bocadinho mais o que é Enneagrama para quem está ali e não sabe ou nunca ouviu falar? Claro. Olha, então, o Enneagrama remonta aos tempos muito antigos, da antiguidade, pelo menos o conceito. Ennea vem de 9, grama depois dos 9 pontos que se unem e são representados num, chamemos-lhe diagrama. Este diagrama consiste num círculo, num triângulo no centro deste círculo e depois de uma hexa que forma uma estrela no centro também deste círculo, unindo os restantes 6 pontos que não estão incluídos no triângulo. Eu sei que isto é muito abstrato para quem não está a ver uma imagem, mas depois quem quiser explorar um pouco pode sempre encontrar facilmente, seja no meu perfil ou qualquer outra parte da internet, é fácil de encontrar. E então, o que é que este diagrama nos vai mostrar? Vai-nos mostrar diferentes ligações entre estes diferentes números. Estes números são atribuídos, no caso do Enneagrama das personalidades, a cada tipo de personalidade, que foi então dividido em 9 pontos. Isto foi explorado só na década de 70. Foi algo que foi desenvolvido pelos matemáticos na época antiga para estudar diferentes situações de como tudo tinha sido originado, mas depois foi adaptado por um psiquiatra que achou muito interessante um estudo que estava a ser desenvolvido no Chile, e ele, sendo chileno e estando nos Estados Unidos, deslocou-se ao Chile para aprender e desenvolveu depois, então, mais especificamente, colocando tudo isto num vocabulário mais científico e apropriado para a psicologia, no que agora conhecemos como o Enneagrama das personalidades. Então, este diagrama muito envolvente que fala-nos das personalidades, como vamos dizer-lhes pontos, não é? Números, mas na realidade não podemos definir-nos apenas por um número, ok? Nós, quando nos identificamos com um tipo de personalidade, naturalmente que há uma base que nos identifica e nos caracteriza mais, sobretudo a nível de comportamentos, motivações e medos, mas todos temos diferentes influências e formas de crescimento e de desenvolver comportamentos de acordo com o estado em que estamos a nível emocional, se estivermos mais equilibrados, mais alinhados, ou se estivermos um pouco mais em stress. Da mesma forma, temos o apoio sempre das personalidades que estão imediatamente ao nosso lado nessa circunferência, que nos servem de apoio, de equilíbrio, para quando nos sentimos um pouco mais em desequilíbrio. Portanto, eu sei que foi um bocado redundante, não é? Mas uma situação em que estejamos a sentir que não estamos tão bem, podemos sempre reforçar os nossos comportamentos mais facilmente, usando características das personalidades que estão imediatamente ao nosso lado. Isto para quem
nunca ouviu falar, é muita informação. Mas basicamente o Enneagrama é isto, é uma caracterização de personalidade, de tipo, mas que tem muito, muito a explorar, não só para sabermos quem somos de base, como também para onde podemos crescer, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos que têm de ser desenvolvidos e melhorados, como podemos melhorar quando estamos ou identificar quando estamos em movimentos de stress e como fugir deles, e perceber qual é o nosso momento de equilíbrio. E toda esta consciência da fase em que estamos vai nos permitir depois desenvolver outras características, outros comportamentos, outras identificações de consciência de emoções que nos permitem crescer e levar para aquele estado que muitos chamam a nossa essência, que acaba por englobar muito mais as características das outras todas as personalidades. Ok. Então isto de facto é algo muito abrangente e muito profundo, não fazia ideia, eu É confesso muito que abrangente, muito profundo sim, e não ficamos apenas nestas 9, não é? Como eu disse, há muitas variantes de acordo com o nosso estado, daquilo que podemos desenvolver em relação a asas e equilíbrios, mas depois ainda existe uma parte mais complexa ainda, que é a subdivisão em subtipos. Portanto, passamos imediatamente de 9 para 27 hipóteses ou tipos, subtipos neste caso, com as diferentes variantes que já descrevi também. Portanto, isto é um mundo, na verdade, e somos todos seres únicos, portanto, não nos podemos etiquetar, mas sim usar esta ferramenta como uma forma de autoconhecimento, de consciência, de crescimento e de melhoria contínua. boa, ótimo. Pronto, temos aqui também a Tina, obrigada, a Paula, obrigada por se juntarem a nós. Se alguém tiver dúvidas, vão escrevendo também ali no chat, vamos tentar esclarecer algumas das dúvidas que possam surgir, está bem? Então, estamos a falar aqui, temos os primeiros, digamos, principais 9 tipos de personalidade que conseguimos identificar com o Enneagrama, ok? Certo? Precisamente, Ok. precisamente. E agora, como é que nós chegamos a esse resultado, digamos, a esse tipo principal de personalidade? Olha, então, estes diferentes tipos de personalidades têm, como te disse já, pontos fortes, pontos fracos e têm diferentes energias que os fazem movimentar e ter tipo de comportamentos, motivações, etc. Portanto, existe uma pequena forma de conseguirmos identificar o nosso tipo através de um teste, onde são feitas diferentes perguntas relacionadas precisamente com estes padrões de comportamento, estes medos, estas motivações, e a partir desse teste vamos ter depois então um resultado onde a pessoa pode ter então um resultado único ou até mesmo dois para comparar e identificar-se com qual deles se identifica melhor. Porque isto, como disse, não é um diagnóstico, nem será quem faz o teste que diz, não, tu és isto. Não, tem de ser a própria pessoa a identificar-se. O teste vai facilitar essa filtragem, digamos assim, de qual a personalidade que melhor descreve essa pessoa. Mas aqui, para tornar a coisa um bocadinho mais palpável, apesar de muita gente achar ou dizer que não se deve nomear nem etiquetar estes diferentes tipos de personalidade, existem nomes de facto dados a cada um que nos permitem identificar mais facilmente e percepcionar cada tipo de personalidade. Então, o tipo 1 é aquele que é designado pelo perfeccionista. O tipo 2 é o prestativo, aquele que está sempre a dar, que quer dar, que faz por ajudar. Depois temos o tipo 3, que é o bem-sucedido ou o realizador.
o tipo 4, que é o individualista ou o mais romântico, o tipo 5, que é o analista ou o investigador, ou analítico, melhor dizendo. Temos também o tipo 6, que é o precavido, ou também podemos às vezes chamar aquele que é um bocadinho mais cético, necessita de ter mais segurança. Temos o tipo 7, que é o entusiasta ou o otimista. O tipo 8, que é o controlador, ou também designado muitas vezes pelo desafiador, e temos por fim o número 9, que é o pacificador, que procura mais a harmonia. Só por estas identificações podemos identificar-nos com um outro ou até vários deles, porque no fundo somos todos um pouco de tudo. Mas aquilo que realmente faz depois fazer a distinção, ou que permite fazer a distinção, toca mais fundo, toca mais nos medos, nas motivações, naquilo que nos faz ter um determinado comportamento. E é aí que temos depois de fazer aprofundar mais, não é? Fazer um trabalho mais profundo para perceber qual a que melhor se encaixa ou se enquadra com cada um. Claro. Depois também imagino, como tu comentaste no início, há sempre uma relação, né, entre eles e a unicidade, né, de cada pessoa também vem dessa relação, dessa proximidade entre os diferentes tipos, ou se calhar atrevo-me a dizer que em determinadas circunstâncias reagimos ou agimos mais com um tipo do que com outro, por exemplo. Sim, é natural que alguns tipos de personalidade se deem melhor com outros que estão mais próximos, digamos assim, se identificam mais consigo mesmos. É como nós, quando fazemos amizades, não é? Vamos acabar por nos Uhum. identificar mais com pessoas que pensam da mesma forma que nós. Naturalmente que nem sempre se relaciona com o tipo de personalidade, mas muitas vezes também pode ser uma complementaridade que acaba por ter uma personalidade com a outra, não é? E é esta a magia de tudo isto, todos são importantes na sociedade e todos são importantes em qualquer organização, porque todos têm um papel importante a desempenhar. E inclusivamente em equipas, nós de certeza que vamos ter dificuldades em ter sucesso, um trabalho bem realizado, se todos formos do mesmo tipo de personalidade. Faz falta ter alguém que seja mais analítica, que é uma pessoa que aprofunda mais o conhecimento. Faz falta alguém que seja mais cautelosa, como o tipo 6, que olha mais pela segurança, que faz uma planificação e antecipa aquilo que possa vir a acontecer. Faz falta também uma pessoa que controle mais, que seja mais desafiadora, que lidere mais como o tipo 8. Também faz falta uma pessoa mais perfeccionista para olhar para os detalhes, pela exigência que é necessária em muitos trabalhos, assim como também é muito importante ter alguém como o tipo 3, que é alguém que é ambiciosa, que quer ter bons resultados e trabalha para ter sucesso, não é? Portanto, eu só referi aqui algumas, existem as restantes, mas todas elas têm um ponto importante naquilo que fazem ou representam, ou onde estão na vida, seja ela a nível profissional, na sociedade, a nível familiar, etc. E como é que podemos utilizar, ou melhor, como é que tu utilizas no teu processo de coaching o Enneagrama? Como é que ele se encaixa, de facto? Olha, encaixa-se realmente, é uma pergunta muito interessante. Porquê? Porque ao conhecer o tipo de personalidade da pessoa com quem estou a trabalhar, eu vou entender muitos dos comportamentos e dos pensamentos que essa pessoa à partida já tem e porque é que os tem e porque é que se sente daquela forma. E
sabendo esse tipo de personalidade, eu posso orientá-la também no sentido do crescimento, tanto a nível de evitar que a pessoa entre nas situações de maior stress, assim como no crescimento a nível de consciência e também, inclusivamente, de missão. Porque também a nível de missão estamos muito relacionados com o tipo de personalidade que temos e às vezes pode facilitar a forma de trabalhar com as pessoas, sabendo qual o tipo de personalidade e até mesmo a comunicação com elas. Porque para além do conhecimento próprio, portanto, o autoconhecimento que isto traz para cada um, permite-nos entender melhor o outro e sabermos comunicar melhor com esse outro. Permite-nos mais tolerância, mais entendimento, mais saber ou conseguir colocar no lugar do outro, porque a origem, o porquê, permite-nos ir às vezes a feridas mais profundas que estão escondidas por trás daqueles comportamentos ou daqueles pensamentos. Exato. Mesmo a nível de crenças, muitas vezes também. Portanto, se falarmos aqui um bocadinho de emoções, também há no tipo de personalidade. Olá, Marta, boa tarde. No tipo de personalidade, ok? Há, digamos, alguma emoção característica ou é antes um comportamento associado à gestão emocional? Não sei se fiz entender. Olha, os comportamentos vêm sempre em resultado do meio. Sim, deixei de ouvir. Alô, alô? Estás-me a ouvir? Eu realmente Agora estou-te a sim, ver aqui um bocadinho pixelada agora, mas estás-me a sim, não ouvir? sei. Sim, estou. Agora já Ok, estou a ouvir. então, estava eu a dizer que já não sei o que estava a dizer, na verdade, mas estávamos a falar sobre as emoções e o que Sim, estava sim. relacionado com cada uma das personalidades. Portanto, os comportamentos, de onde é que eles vêm? Pensamentos, emoções, e as emoções levam a um comportamento. Portanto, sim, existem emoções mais ligadas a um tipo de personalidade ou outro. Existem, deixa-me voltar aqui um miquinho atrás, três grandes energias neste diagrama do Enneagrama. Portanto, no Enneagrama personalidades. Podem ser, então, aplicadas 3 a 3 em relação às personalidades que aqui temos em questão. São elas a energia da raiva, em que se inclui os chamados grupo dos instintivos, que são a personalidade 9, a 8, a 9 e a 1. Temos as emoções ou a energia mais relacionada com a parte emocional mesmo, com as emoções. Então aí temos o tipo 2, o 3 e o 4. E depois temos a energia dos mentais. E aí aplica-se mais a emoção do medo. E dentro de cada tipo em si, existem algumas emoções que, por exemplo, podem ser identificadas como sendo vícios de cada personalidade, ou seja, elas têm a tendência de ter aquele tipo de emoção, porque é mais fácil para elas justificarem-se por causa dessa mesma emoção. Então, por exemplo, o tipo perfeccionista tem a emoção mais da raiva. Porquê? Porque ele é muito exigente com ele mesmo, é muito exigente com as situações e quando as coisas não estão como ele gosta, o sentimento é a raiva.
Existe, por exemplo, no caso do tipo 7, o sentimento ou a emoção mais predominante do vício é a gula. Porquê? Porque ele é ávido de novas experiências. Ele facilmente perde o interesse ou perde energia se não tiver objetivos, coisas para concretizar ou se não tiver novidades na vida. E assim como estes, temos outros, como por exemplo o prestativo, que é aquele que gosta muito de ajudar, mas ele gosta muito de ajudar, sente a necessidade que os outros precisam dele e esquece muitas vezes de si mesmo, mas ao fazer ele sente-se orgulhoso por fazer, e então essa é a emoção que está mais associada ao tipo 2, é o vício dele, é sentir-se orgulhoso porque pode ajudar, porque é necessário para os outros. Exato. E como estes, depois por aí fora, todas elas têm uma emoção sempre associada mais a cada um. A cada um dos tipos da personalidade. Isto é aqui tanta informação, de facto, tanto conhecimento É um que mundo, na verdade. no mundo, sim. E lá está, por aquilo que eu estou a ouvir, é importante explorarmos isto com a ajuda de alguém que Sem saiba, né? Porque eu, por dúvida, exemplo, eu sem falo por dúvida. mim, não é? Eu fiz um teste de Enneagrama há alguns anos atrás e sei ali o tipo de personalidade, é o número, pronto. Mas depois identifiquei-me com algumas coisinhas básicas que eu li em relação a isso. Mas depois utilizar essa informação é que não faço ideia, né? Isto é preciso Sim, mesmo alguém como tu, ok? Que sabes disto, que podes ajudar a pessoa a ter esta informação e a ir mais fundo no seu autoconhecimento e a verdade é que quando nos conhecemos a nós próprios é que começamos já a desbloquear, não é? Níveis e podemos moldar ou melhorar comportamentos em função ao objetivo. sem dúvida, sem dúvida. E começamos a perceber também que temos. Há uma coisa que também é muito interessante, que é quando alguém nos pede para nos descrevermos, nós normalmente temos tendência a ver mais rapidamente os nossos defeitos do que as nossas qualidades. Então, rapidamente podemos dizer uma coisa boa, mas vamos dizer duas menos boas. E aqui nós conseguimos fazer um trabalho de todos os pontos fortes, características positivas, habituais em cada personalidade, que raramente não são ou não correspondem à realidade. E, portanto, acabamos por também trabalhar a consciência de que nós somos muito mais do que aquilo que nos consideramos, porque normalmente nós subvalorizamos. Simultaneamente, claro, existem pontos a desenvolver. E esses pontos a desenvolver, tendo conhecimento de quais são, não é? Quais são os nossos pontos menos favoráveis, vai nos permitir saber, não, eu sei que eu não sou paciente, por exemplo, sou mais impaciente, eu tenho de trabalhar a paciência, não é? E como isto, muitas outras coisas nas diferentes situações e permite-nos realmente delinear um plano para conscientemente sabermos observar-nos nas diferentes situações e dizer, não, eu estou a reagir assim porque, e eu tenho como base isto porque eu acredito naquilo. Então, não, eu vou contrariar, eu posso fazer diferente, eu vou ser mais, eu vou melhorar e todos os dias, aos poucos, melhorar sempre ao encontro do que é o nosso exponente máximo. Exato. É bonito. Olha, e assim muito rapidamente, Joana, tu falaste que este processo de conhecermos o nosso tipo de personalidade e trabalhar com o Enneagrama pode ajudar-nos também um bocado a descobrir o que seria a nossa missão, o nosso propósito, não é? Sim. Tá? Fala um bocadinho disto, como é que isto pode acontecer? Olha, hum, por Ou dá exemplo, um falando agora, exemplo. Exato.
por exemplo, no caso do tipo 2, uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros, vai ser alguém que vai ter como missão, quase de certeza, ter um envolvimento pessoal e intervenção na sociedade. Pode ser a missão de ajudar a nível de cuidados de saúde, por exemplo, não é? Profissões mais relacionadas com o cuidado do outro. Um caso, por exemplo, de um analista do tipo 5. São pessoas que são muito ligadas ao conhecimento, que gostam muito de trabalhar mais sozinhos, e essa é uma das coisas que também têm de trabalhar, mas gostam muito de aprender, de conhecer, de explorar, de investigar, e isso transporta-os quase automaticamente para cargos mais analíticos, mais de dados, mais de investigação, quem sabe até mesmo na ciência, das tecnologias. Por exemplo, também um tipo 8, que é mais confrontador, mais desafiador, tem muitas capacidades também a nível de liderança, são os chamados líderes natos, portanto, quase automaticamente estarão a ocupar cargos de liderança. Portanto, a missão deles há de ser de guiar ou de liderar pessoas. Portanto, há sempre algo específico que pode ser orientado de acordo com o tipo de personalidade e a missão. Exato. Portanto, dá, digamos, umas luzes daquele tipo de trabalho ou daquela área onde aquela pessoa tem potencial de se sentir melhor ou mais realizado, né? Se percebi bem. Exatamente, e de melhor aplicar as suas Os seus dons, características, não é? digamos, As os suas... seus dons, exatamente, as suas habilidades e as suas capacidades. Ok, ok. Boa, ótimo. Olha, já agora, lanço-te aqui um desafio. Eu sou tipo 3. Sim. Então, o que é que tu me dizes? Que pergunta me farias ou que mensagem me poderias dar assim, muito rapidamente? Olha, um dos medos muito associados ao tipo 3 é o medo de falhar. Todos nós temos, mas o 3 tem esse medo mais forte em si, o medo de não ser valioso o suficiente. E, portanto, tem esta necessidade de ser valorizado, de ser admirado, Reconhecido. pronto, chamemos-lhe assim, reconhecido, exatamente. Portanto, Eu estou a ficar com problemas na net. Estou. Sim, estás ali, Joana. Ai, eu deixei de ver e ouvir. Não sei se é a minha net que está a falhar. Ah, foi a Joana. Perdemos a Joana. Ah, obrigada, Marta. Vamos ver se ela volta a entrar. Joana. Ai, estava a ser tão interessante logo quando eu estava aqui a receber a informação. Mas pronto, vamos ver se a Joana se consegue voltar a juntar a nós, está bem? Por qualquer motivo, perdemos aqui a Joana por um bocadinho. Mas pronto, já tivemos aqui também uma ideia deste conceito de Enneagrama e do importante de facto que ele é no nosso processo de crescimento do autoconhecimento, né? Não fazia ideia que pudesse ser tão profundo, ok? O trabalho que nos permite fazer aqui o Enneagrama. Eu perdi a Joana, vamos cá ver se ela volta, tá bem? Se não, olha,
A ver, acho que está a entrar. Joana, 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 Joana. De facto, isto que aprendemos hoje, este bocadinho, este cheirinho aqui. Olá, Joana, estás por aqui? Vamos cá ver se consegues voltar a entrar. Só para aqui, para a nossa parte final, eu não te estou a encontrar para enviar-te o convite. Vê lá se me consegue. Ok, já tu enviaste, boa, vou aceitar. Vamos cá ver. Pronto, é uma questão de aguardar só um bocadinho. Ele já volta. É, é muito interessante, não é? Isto de facto, no nosso processo de. Alô, Alô! desculpa. Olha, Boa tive tarde! aqui um problema com o telefone que Ah, sobreaqueceu. E ah, ok. então, nada como buscar soluções. Isto Exato. é um acumulador de frio para arrefecer mais depressa o telefone. Uau! Nunca me tinha acontecido. Eu acho que ele está a querer dizer-me alguma coisa. Mas Incrível. peço imensa desculpa. Não sei onde estava. Interrompi-te, acho eu, Estava, o que estavas sim, a olha, dizer, não é? estavas-me a falar daquela necessidade que o tipo 3 tem de sentir-se reconhecido, né? Porque é o Exatamente, médico. exatamente, sim. E portanto tem também um sentimento, muitas vezes, de ansiedade por causa disso, não é? Porque sente que tem a obrigação de ser sempre muito produtivo, muito bem realizado naquilo que faz. E portanto sente um bocado de pressão nesse aspecto. Mas é uma pessoa extremamente adaptável, que tenha. Como é que é de dizer, uma energia emocional um pouco suspensa, e portanto é um trabalho que também deve ser desenvolvido no campo emocional, para poder ter maior equilíbrio e realização depois em todos os outros aspectos. Ok. Mas tem, lá está, como asas, depois tem estas variantes todas, não é? Sim. A asa 2 ou a asa 4. Nós podemos desenvolver depois um bocadinho de cada uma, ou estarmos mais desequilibrados para uma delas, e é normal, mas o engraçado do número 3 é que está ali no centro do, da energia dos emocionais, que Exato. que é aquela energia aqui do tórax, Uhum. e portanto das emoções. Enquanto que o tipo 2 exterioriza as emoções, o tipo 4 internaliza, o tipo 3 suspende. Portanto, daí esse crescimento necessário a nível da emoção, mas faz parte da tríade do triângulo. O que é que significa isto? Que em relação a flechas ou às setas, o número 3, quando em stress, tem tendência a desviar-se para comportamentos do 9, comportamentos estes que estão mais relacionados depois com a apatia, de não fazer, tá? Uhum. Deixar estar. Exato. E em situações de maior integração, de alinhamento, então aí vai deslocar-se para o 6. E o que é que o 6 tem de características muito positivas neste caso? A capacidade de planear, de prever o que vem ou que pode vir a acontecer. E portanto vai ajudá-lo no sentido de sucesso, não é? De trabalho, que ele é muito focado também no trabalho, o número 3, a conseguir planear melhor tudo aquilo que é necessário para que os resultados sejam alcançados. Incrível. Identifiquei-me ali com muitas coisas, sem dúvida. Aqui muito trabalhinho a fazer. Joana, uma mensagem assim final para as pessoas que estão ali a ver-nos e que se calhar estão na dúvida ou têm curiosidade, o que é que eles podes dizer?
Olha, E de que o que eu forma é que posso podem entrar dizer em é contato? que, exatamente, o Enneagrama é um mundo. Quem quiser saber mais sobre si, ou até mesmo sobre o Enneagrama, pode encontrar-me no Instagram, em Joana Maciel Coach. Pode entrar em contacto direto comigo, eventualmente até marcarmos uma sessão para eu poder falar um pouco de qual o programa indicado no caso de cada um, e estou a planear, talvez mesmo até para setembro, portanto, numa fase já pós-férias, porque acredito que muita gente agora esteja ou já de férias ou a planear ir de férias, fazer um workshop de Enneagrama. E aí fazer uma abordagem mais intensa de muito daquilo que falei hoje, mas com uma facilidade mais visual também e esquematizada, que também é algo que eu gosto muito de fazer e que nos permite, a nível mental, fixar melhor e correlacionar melhor tudo isto. E é algo que podem também depois procurar e irei manter a par as pessoas através do meu perfil do Instagram. Por isso, Boa, quem quiser, é só acompanhar. boa, fantástico, Joana. Já estou ali apontada para esse workshop. Vou estar super atenta Que bom, sim. para aproveitar e aprender mais um bocadinho. Porque é isso, estamos aqui neste mundo de desenvolvimento. Acho que o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal nunca acaba. E o melhor investimento que podemos fazer será sempre em nós Não, próprios. E sem dúvida. há muitas ferramentas, vale a pena conhecer, porque não sabemos qual delas é que vai ajudar-nos a fazer o clique que está a faltar, né? Uhum, Pode ser uhum. através do Enneagrama, pode ser através de outra ferramenta de coaching, pode ser através de uma terapia, que é aquela, ou através de uma live no Instagram, né? Que aquela Olha, palavra, exato, a é frase, isso. né? Que nos permita Às fazer o clique. vezes, às vezes é do mais inesperado que nos surgem as respostas. É isso mesmo. É preciso estarmos abertos a isso e para isso, pronto, E, é trabalhar em casa. desculpa interromper-te, mas cada vez mais tenho a certeza, cada vez mais ouço grandes empresários, grandes pessoas, e quando eu digo grandes, são pessoas que alcançaram muito na vida, não digo financeiramente, mas como um todo, Uhum, que o que fez a mudança naquela transição para o sucesso, e quando eu digo sucesso, é qualquer nível, ou independentemente da descrição ou da interpretação que possamos ter em relação a isso, foi precisamente conhecerem-se, é isso, conhecerem-se a si mesmas. sem dúvida. E isso É, muda tudo. E sem ouvir dúvida. isto de grandes pessoas, de grandes empresários que têm tudo e mais alguma coisa, dá realmente que pensar. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos simplificar, digo eu, e vamos aprender com os outros também, né? Vamos seguir o Sim, exemplo de quem se calhar já fez o exatamente. caminho e tem Vamos alguma modelar palavra. aqueles que já chegaram mais longe, não é? Exatamente. E cortaram um É isso bocadinho mesmo. também o nosso caminho. É isso mesmo. Tal e qual. Muito obrigada, adorei, Joana. Que bom, Obrigada a todos que fico estiveram muito ali. contente. E pronto, olha, isto vai ficar gravado, ok? Eu já a seguir partilho, fica no perfil da Joana e no meu, podem ver mais tarde, podem rever. Quem quiser saber mais, já sabem, podem falar diretamente com a Joana em relação ao Enneagrama. Se há alguém por aqui que quer saber alguma coisinha de terapias, é comigo, tá bem? Então vá, muito obrigada a todos, um feliz domingo, durmam bem e que tenham uma semana fantástica. Obrigada. Tchau. Muito obrigada também e um bom domingo para todos. Um beijo.